Olá a todos, bom dia, boa tarde. Eu sou a Maria João Lima da Marketeer e é um prazer estar aqui hoje como moderadora desta Digital Talk da Friends of Glass Portugal. Tenho como tema a indústria do vidro de embalagem, o foco na sustentabilidade com inovação e tecnologia. Em antecipação ao Dia da Sustentabilidade, que se celebra já a 25 de setembro, e sabendo que nunca é demais, nunca é demais lembrar que é tempo de mudar, hoje vamos debater os principais tendências e desafios da indústria do vidro de embalagem em Portugal. É um setor inovador, competitivo e com uma forte componente exportadora, como bem sabemos. Vamos procurar perceber qual o caminho de sustentabilidade e descarbonização da economia que está a ser feito e que é preciso continuar a trilhar. Esta é uma data simbólica, de resto, porque se trata da data que em 2015 a Organização das Nações Unidas revelou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030, que têm vindo a ser implementados aqui e ali, um pouco em todas as empresas deste setor e de outros setores também. A transição para um planeta mais sustentável começa em cada um de nós, todos temos o nosso papel, e não nos devemos esquecer diariamente de tudo isso. Os consumidores demonstram e exigem, querem estar no centro das decisões sobre sustentabilidade, fazem ouvir a sua voz e querem estar envolvidos neste assegurar a sobrevivência do planeta, que no fundo é a sobrevivência de todos nós. Mas o papel da indústria também é indissociável desta tomada de consciência, nomeadamente na indústria das embalagens, que é transversal a toda a economia e a toda a vida em sociedade. Para falar sobre o papel da indústria das embalagens de vidro e da importância da inovação no setor, temos hoje connosco a engenheira Carla Martins, a representação da AIVE, a Associação dos Industriais de Vidro e de Embalagem, e a engenheira Marisa Almeida, responsável pela Unidade de Ambiente e Sustentabilidade do CTCV, o Centro Tecnológico de Cerâmica e de Vidro. Antes de mais, comecemos por explicar melhor a todos aqueles que seguem esta talk nas redes sociais qual é que é o papel da AIVE. Comecemos então pelo engenheiro Carlos, por favor. Ok. Bom dia, obrigado Maria João. É um prazer enorme estar aqui hoje a debater o setor da indústria do vidro de embalagem e o foco da sustentabilidade e inovação. Também agradecer à AIVE, enquanto Associação da Indústria do Vidro de Embalagem, o convite para a representar neste debate. Portanto, a AIVE é uma organização com quase 50 anos e representa todas as unidades industriais presentes em Portugal. Tem colaborado fortemente para o desenvolvimento, quer técnico, quer económico, do setor da indústria de vidro, de embalagem, e através do forte compromisso da sua sustentabilidade e do aumento das taxas de reciclagem para tornar cada vez mais este setor ainda mais amigo do ambiente e sustentável. Representa as três organizações que estão em Portugal, a Verallia, a Vidrala, a BA Glass, num total de 6 unidades fabris espalhadas por Portugal. E, mais uma vez, obrigado pelo convite para este debate. Engenheira Marisa, no caso da CTCV, qual é que é o foco? O que é que trabalham? Muito bom dia também e também agradecer o amável convite. É sempre uma grande oportunidade poder partilhar este espaço digital convosco e com os seguidores. O CTCV é efetivamente uma infraestrutura do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, com cerca de 35 anos, já os fez 35 anos, que visa o desenvolvimento e o apoio técnico e tecnológico das indústrias e também de alguns serviços. Portanto, estamos um bocadinho mais orientados para os setores da cerâmica e do vidro e de toda a esfera do habitat. Esta é uma entidade do Sistema Científico e Tecnológico com competências então para apoiar a inovação e que se assume também como um centro de interface tecnológico que se situa entre as instituições do saber e da investigação e efetivamente as empresas, portanto um grande foco.
Tem uma cultura também de investigação, inovação, com resultados, portanto, alguns demonstrados e procurando sempre a valorização, o conteúdo e uma utilidade industrial. Portanto, oferecemos aos nossos parceiros de negócios conjuntos de soluções integradas que passam por vários setores, desde a formação, consultadoria especializada, inovação, medição e ensaio e várias soluções de investigação e desenvolvimento tecnológico. Obrigada, Andes, por este esclarecimento inicial. E antes de começarmos mesmo a nossa conversa, gostaria apenas de lembrar à nossa audiência que no final da sessão haverá tempo para algumas perguntas, através das caixas de comentários que podem deixar, e tentaremos, claro, responder ao máximo de perguntas durante o tempo disponível para a sessão. O que não conseguirmos, entretanto, será respondido posteriormente. Vamos então começar a nossa discussão e vamos começar com o engenheiro Carlos, e eu perguntava-lhe, sendo o vidro um material milenar, que, como sabemos, a percepção pública desta indústria não está ainda, não a conota tanto com a inovação como em outros setores. Esta é uma falsa percepção que existe da parte do grande público? Seguramente que sim. Obviamente a indústria vidreira tem evoluído fortemente, isso muito graças à inovação e ao forte investimento tecnológico que a indústria tem feito. E a inovação aqui diverge em diferentes áreas. Por um lado, no próprio produto, criando embalagens mais diferenciadoras, com valor acrescido, dando resposta efetivamente às solicitações do mercado e dos nossos clientes, quer não só a nível do design mais arrojado, mas também das próprias características do vidro, tornando e conferindo maior proteção adicional às bebidas e aos alimentos. Também do ponto de vista sustentável, através do ecodesign e do aligeiramento das embalagens, obviamente não interferindo com a performance da garrafa no seu ciclo de vida, mas efetivamente dando maior sustentabilidade ambiental à própria embalagem, e para isso tem contribuído os centros tecnológicos e de design e até as próprias universidades, no qual temos lançado desafios para efetivamente inovarem e arrojarem no desenvolvimento do produto. Por outro lado, em termos de inovação tecnológica, obviamente, só através desta componente conseguimos otimizar os nossos processos, tornando-nos cada vez mais eficazes e competitivos no mercado global, uma vez que há muita exportação do nosso produto e que tem que ser competitivo em termos europeus. Também tem que, obviamente, ser competitivo do ponto de vista aos outros materiais de embalagem, e só com isso, através da inovação do processo, tornando-o mais eficaz, reduzindo o desperdício, resíduos, conseguimos efetivamente essa competitividade. E, obviamente, nos temas atuais, do ponto de vista energético e ambiental, a inovação e o investimento em tecnologia para efetivamente sermos mais eficazes do ponto de vista energético e reduzirmos a nossa pegada ambiental. Mas também, obviamente, existe inovação do ponto de vista da responsabilidade social e corporativa, através do apoio às comunidades locais, onde as organizações estão presentes, através de apoios a iniciativas locais, através da integração social do meio envolvente, e que efetivamente permite tornar também a indústria integradora do ponto de vista social. E, obviamente, com isto conseguimos ter aqui vários agentes de inovação ou várias oportunidades de inovação que efetivamente bloqueiam ou tornam a ruptura com esse paradigma do antigamente e de uma indústria pesada e pouco modernizada. Sem dúvida que a inovação está presente em vários setores. Chamemos agora a engenheira Marisa à conversa, e eu ia perguntar de que forma é que, se nos pode dar exemplos concretos de como é que esta transferência de conhecimento entre investigação e desenvolvimento e a indústria é que se dá efetivamente. Pode-nos dar exemplos concretos disso?
Na senda do que o engenheiro Carlos Martins já nos elucidou, falamos muitas vezes de investigação e desenvolvimento de novos materiais e produtos, otimização dos próprios materiais e dos próprios fluxos produtivos, não é? Portanto, com tecnologias mais lean, desenvolvimento de soluções de conformação de materiais, por exemplo, uma moldação por injeção, inovação de materiais de elevado desempenho e características muitas vezes multifuncionais, portanto, e que permitam fazer, no fundo, como o próprio nome indica, várias funções, caracterização de materiais, matérias-primas, por exemplo, aqui no setor do vidro de embalagem, tem-se feito um esforço muito grande para descarbonizar o leite de fusão, como por exemplo a abolição de matérias-primas com muito carbono, como a dolomite, que já foi abolida na maioria das empresas do setor do vidro de embalagem e noutras, são uma série de exemplos que, além da inovação, também nos mostram uma preocupação de sustentabilidade, não é? Novos materiais e uma nova gama de materiais que está em desenvolvimento com uma melhor condutividade térmica e propriedades mecânicas, aplicação de películas de revestimento com algumas propriedades autolubrificantes e que resistem a elevadas temperaturas, e a parte da indústria alimentar, embalagens que nos permitam ver o produto, aquilo que tentamos preservar. A inovação tem criado também melhorias ao nível do desempenho ambiental, tem havido esta preocupação da sustentabilidade nos seus 3 grandes pilares e, por exemplo, o Centro Tecnológico tem acompanhado este desenvolvimento e esta sustentabilidade nos últimos 20 anos e poderemos mesmo afirmar que em termos de reduções específicas, ou seja, por cada tonelada de vidro fundido que se produz nas empresas, podemos afirmar que se reduziu, por exemplo, 66% do consumo específico de água, ou seja, os metros cúbicos de água consumidos por cada tonelada de vidro fundido nos últimos 20 anos. Portanto, desde 2020 a 2022 houve uma redução do consumo de água de 66% e sabemos que este ano tem sido um ano, particularmente em Portugal, de grande escassez hídrica. Em termos das partículas emitidas pelas chaminés, uma preocupação por causa de sujidades e outras incomodidades para os vizinhos, também diminuímos 92%, sendo que à data todas as chaminés, portanto correspondentes a todos os fornos, são todas dotadas de sistemas de tratamento de efluentes gasosos, nomeadamente eletrofiltros. Em termos do dióxido de enxofre, também um poluente bem conhecido, a redução foi de cerca de 30%, uma vez que o setor efetuou uma reconversão a 100% do fuel para o gás natural. E sabemos que atualmente, principalmente face à guerra da Ucrânia e da Rússia, o preço do gás natural tem disparado e tem sido uma preocupação constante nas notícias, nos mídias, no dia-a-dia. Também outro gás, portanto, que é um gás com efeito de estufa, o CO2, que tem estado nas políticas e nomeadamente no PRR de descarbonização, também reduziu cerca de 28% em termos da sua emissão específica, nomeadamente as toneladas de CO2 para cada tonelada de vidro, portanto também teve uma redução notável de 28% nestes últimos 20 anos. Portanto, este esforço de inovação e compatibilidade com a sustentabilidade tem sido efetivamente, portanto, uma meta também portanto, uma visão do setor industrial. Portanto, a indústria está a fazer este caminho, as pessoas, os profissionais envolvidos com esta indústria sabem-no, mas e o consumidor? Óbvio, é tão óbvio assim para o consumidor que esta tecnologia toda está a ser implementada, quais é que são as aplicações práticas que o consumidor consegue ver no seu dia-a-dia? Eu acho que a parte da embalagem e do vidro encontra-se, é um material muito ubíquo, ele encontra-se em todo lado, não é? Nós estamos numa a era do vidro, aliás começou a Maria João logo por nos dizer isso, portanto 2022 foi declarado o Ano Internacional do Vidro pelas Nações Unidas e efetivamente o vidro melhora muitos aspectos da nossa vida, não é? Portanto ele já vem, já sabemos, portanto nos
séculos egípcios, há vestígios portanto, em todo lado, portanto, e principalmente nas civilizações mais antigas, e ele melhora, portanto, ele está nas embalagens que nós consumimos, não é? Portanto, nos frascos para alimentos, portanto, nos frascos de bebidas, de refrigerantes, também está em muitas embalagens de cosméticos, produtos farmacêuticos, no setor da cristalaria, portanto, os copos, não é? Os pratos, as tigelas, e em situações e em construções também muito inovadoras, de edifícios, fachadas, vidros, e em grandes, portanto, cidades, e em cidades muito futuristas, como por exemplo Dubai e outras, portanto, o design de interiores, mobiliário, espelhos, iluminação, portanto, tecnologia, biomedicina, biomédica, biotecnologia, veículos de transporte, o vidro do nosso carro, os nossos telemóveis, não é? Portanto, o nosso telemóvel também, painéis solares, portanto, acho que é um material muito ubíquo, como estava a referir. Muito bem, ele anda em todo lado, nos nossos bolsos, como referia, com os telemóveis, se calhar é até o mais óbvio para todos nós. Engenheiro Carlos, num setor com esta importância para o mundo e para todas as atividades, qual é que é a importância verdadeira deste setor para o país e das próprias embalagens de vidro, que são o foco da nossa conversa? Qual é que é essa importância do setor? Ora bem, o setor do vidro de embalagem gera 3.500 empregos diretos a nível nacional. Contribui também fortemente para a balança económica, uma vez que mais de 50% da produção feita em Portugal é exportada, o que realmente demonstra a competitividade do setor em termos do mercado global. Com isto, também o próprio vidro acaba por ser um material bastante nobre, inerte, como diz a engenheira Marisa, não contamina os alimentos, as bebidas, portanto confere-lhes proteção. É um material 100% reciclável, isto é, todo o vidro que conseguimos recuperar podemos transformar 100% em vidro. É um produto natural e também é um produto de valor acrescentado do ponto de vista e comparativamente ao mercado onde se insere e comparativamente aos outros materiais de embalagem. Por isso, efetivamente, o vidro acaba por ser o material de embalagem preferencial em determinados mercados. Portanto, o setor, obviamente, tem que dar resposta a esta necessidade do mercado, do consumidor final. Mas, efetivamente, é um setor que também tem as suas oportunidades. Atualmente, podemos ter a oportunidade de reciclar 60% do vidro que é consumido em Portugal e, efetivamente, aqui vai permitir ao setor ainda ser mais sustentável e ser mais eficaz. Mas o que é que pode ser feito para reforçar os níveis de reciclagem em Portugal? Porque ainda estamos bastante aquém daquilo que seria o desejável, certo? Correto. Como já foi referido pela Maria João e pela engenheira Marisa, o 2022 é o ano internacional do vidro. E existem metas europeias bastante ambiciosas, mas que efetivamente, em prol do ambiente, temos que as assegurar, que até 2030 90% do vidro consumido a nível nacional tem que ser recuperado e 75% em 2030 tem que ser reciclado. Isto, efetivamente, traz-nos aqui desafios muito interessantes e muito ambiciosos para estas metas. Com isto, a AIVE, em colaboração com outras entidades, criou a plataforma Vidro Mais. E a plataforma Vidro Mais não é mais do que uma plataforma coletiva onde estão integrados, onde foram convidados e estão presentes todos os players da cadeia do ciclo de vidro, para que efetivamente em conjunto consigamos criar estratégias, ações, abordagens para o aumento das taxas de reciclagem. Estão os industriais de vidro, estão os embaladores, estão os distribuidores, estão os recuperadores de resíduos, estão os tratadores, estão outras entidades governamentais, universidades, etc., para que efetivamente em conjunto todos consigamos estas metas. E a reciclagem do vidro tem duas vertentes. Tem a parte do consumidor final,
que já contribui com a sua reciclagem, com a deposição do vidro nos ecopontos, efetivamente mais necessidade de formação, de proximidade, etc., para continuar o aumento destas taxas, mas também está identificada uma vertente, através do canal Horeca, onde efetivamente existe a maior possibilidade e oportunidade para aumentar as taxas de reciclagem. Portugal, nos últimos anos, tem tido, felizmente, uma elevada taxa de turismo, e aquilo que se observa é que esse aumento de consumo de vidro de embalagem à custa do turismo não tem acompanhado também o aumento das taxas de recuperação e de reciclagem. E, efetivamente, é através do canal Horeca, dos bares, restaurantes e outras entidades, que efetivamente existe a oportunidade. E só conjuntamente entre todos, num esforço global, é que conseguiremos seguramente dar solução a que o canal Horeca permita estes aumentos de reciclagem através da proximidade, soluções específicas para estes setores, para que efetivamente consigamos até 2030 conseguirmos as metas que estão definidas pela União Europeia. Portanto, seguramente, e estamos todos confiantes, que o trabalho conjunto vai ter os seus frutos e seguramente, em prol do meio ambiente, conseguiremos estas taxas. Uma vez mais, está na mão de todos nós, todos temos um papel nesta questão da reciclagem, seja a nível particular, seja como referiu o canal Horeca. Voltemos então à engenheira Marisa, a quem eu pedia que nos explicasse, além desta questão da reciclagem, que outros desafios é que tem o setor. Porque o da reciclagem é evidente e acho que já toda a gente percebeu que tem que ser feito e que tem que participar. O que é que há mais em termos de desafios para este setor? Maria João, eu acho que são muitos e são inúmeros e se calhar muito ambiciosos, aliás, como o Carlos também já estava a referir. Nós efetivamente estamos perante uma geração de jovens, milénios e a geração Z, muito exigentes, portanto muito inovadores, que de certo pretendem embalagens também com características mais práticas, mais inovadoras e que no fundo também tiveram uma cultura, uma educação muito forte e que têm firmes convicções em termos de sustentabilidade nos seus 3 grandes pilares, ambiental, social e económico. E temos vários exemplos de várias ativistas nesta área e com esta preocupação da inovação e da sustentabilidade. De certo que o desenvolvimento de embalagens inteligentes, cuja cor altera em função de temperaturas de líquidos, vai ser muito útil para vários setores, desde o alimentar, médico, farmacêutico, o desenvolvimento de vidro interativo de certo também. A nível internacional e a nível particularmente da comunidade europeia onde nos inserimos, temos vários desafios. Temos desafios grandes como o European Green Deal, temos pela primeira vez o lançamento da Lei do Clima e uma preocupação muito grande de todo o mundo, portanto toda a Terra, mas particularmente da Europa. Temos a diretiva dos Fs, portanto, que vai afetar bastante o setor. O Fit for 55, que propõe a tal redução de 50%, de 55% das emissões de CO2, e que para o setor abrangido pelo Comércio Europeu de Licenças de Emissão, pelo ETS, como é o setor do vidro de embalagem, ainda é mais ambicioso. Não são os 55% de redução que pretendem, mas são os 61%, é o que está, portanto, em jogo, é o que está em cima da mesa e, portanto, vai ser uma exigência muito grande, porque vai exigir formas de combustão, formas de fusão distintas. Vamos ter que ter, provavelmente, mix elétrico, um recurso a fontes muito mais renováveis, uma penetração do hidrogênio. Sabemos que em Portugal há uma política do hidrogênio, mas que ainda não está efetivamente implementada. Há o roteiro para a neutralidade do carbono e a neutralidade carbónica até 2050, a grande ambição lançada pelo governo anterior e por este, não é? Portanto, e que temos esta meta tão grande da neutralidade e, portanto, a forma como fazemos e como vamos fazer vai ter que ser necessariamente diferente, portanto, vai ter que ser necessariamente um desafio, não só em termos de inovação, mas também em termos de sustentabilidade
não é? A economia circular, portanto, que já se falou, e falou agora o Carlos e também da reciclagem, o ecodesign, o Carlos também já abordou, portanto, um design mais sustentável, as considerações ao nível do ciclo de vida e no fundo, uma métrica também para a avaliação desta sustentabilidade. Falamos muitas vezes em sustentabilidade, mas depois temos indicadores concretos, sabemos como é que está a nível a eutrofização, a acidificação, como é que está o clima e como é que está o planeta, que indicadores é que temos. Sabemos que temos uma iniciativa europeia do PEF, da pegada ecológica e ambiental. Ela está a tentar entrar com muita força, muitos setores estão a tentar agarrá-la, mas temos que ter uma métrica de contabilizar, porque aquilo que nós não medimos não conseguimos evoluir, ou é-nos difícil de saberem evoluir. Portanto, são grandes os desafios, e eu cuido que estão muito focados na sustentabilidade. Pronto, em suma, fazer mais, melhor e melhor com menos. O tema das questões energéticas que já foi aflorado pelos dois não pode ser evitado, temos que falar sobre ele. Como é que o setor, e agora a pergunta seria dirigida ao engenheiro Carlos, como é que o setor vê o apoio apresentado a semana passada pelo Governo para as indústrias intensivas de energia? Como é que está a reagir àquilo que foi anunciado? Ora bem, os custos começaram já, o aumento do custo começou já ainda antes da questão da energética, através do custo dos materiais, embalagem, matérias-primas. E nesse aspecto o setor tem, de certa forma, conseguido absorver através da otimização de processos e absorver esses custos. Mas, efetivamente, a crise energética está a ter um impacto bastante considerável, efetivamente, na nossa atividade. E a crise energética começou já há bastante tempo. A verdade é que os apoios que chegaram tarde, portanto, muito recentemente, e representam apenas 1,5% do que é o nosso custo de atividade. Portanto, são francamente escassos e não geram, digamos, competitividade para aquilo que se pretende no mercado da indústria vidreira. Isso, obviamente, reflete-se depois em custos de exploração elevados e, no limite, até mesmo custos para o cliente final, o consumidor. Portanto, é necessário que efetivamente haja mais medidas de apoio a este tipo de indústria intensiva de consumo de energia elétrica, de gás, e que efetivamente o Governo tenha uma ação mais de compromisso e de colaboração para efetivamente conseguirmos absorver esta crise energética. Hoje em dia fala-se muito nos impostos sobre lucros extraordinários, mas por que não neste tipo de indústria, e não falo só na questão vidreira, mas outro tipo de indústrias que são dependentes do consumo intensivo de energia elétrica e de gás, haver medidas de apoio ao alívio fiscal que efetivamente nos permitam continuar competitivos e que não se traduzam depois, no final, que tenham impacto em termos de consumidor final, porque obviamente precisamos que a economia continue a circular para não criarmos crise e não entrarmos com mais problemas económicos, obviamente. Portanto, mais apoios são necessários e aguardamos com expectativa isso. Fica o recado dado ao Governo e ao Ministro da tutela. Receio que, entretanto, a conversa foi rápida, já estamos na reta final, mas temos ainda algumas questões que têm estado a chegar dos nossos oradores. Por limitações de tempo, acho que não conseguiremos ir mais além. A primeira questão vai para a engenheira Marisa. Qual é o futuro do vidro, na sua perspectiva, ou na perspectiva do centro? Muito obrigada pela questão também e pela oportunidade de falar mais um bocadinho do vidro. O vidro é um material, como já disse, muito rico, muito versátil e seguro, portanto faz parte da história da humanidade. Já falei há bocadinho das civilizações mais antigas, não é? E eu acho que tem garantidamente um futuro promissor pela frente, não é? Desde embalagens inteligentes que alteram a cor do vidro de forma a proteger
devolver o líquido que tem ao vidro interativo e em que podemos comunicar de uma forma mais inteligente se queremos uma maior iluminação, uma menor ou outras, a painéis solares fotovoltaicos e seu desenvolvimento em tetos, em viaturas e em tudo que possa transparecer. Aliás, já participámos no CTCV num projeto em que foi inovador e pronto, e com a Suíça, portanto, desenvolvemos alguma parte nessa vertente. Pronto, de fornecimento de eletricidade, não é? Veículos híbridos elétricos. Creio que mesmo espelhos com sensores para avaliar o nosso estado de saúde quando estamos à frente e de manhã nos levantamos cheios de energia, uma parte de uma construção e de uma resistência se calhar melhor em termos de utilização do vidro para a construção, se calhar joias com sensores também biométricos para o nosso futuro, e se calhar isto é um começo, não é? Porque como nós sabemos, o futuro traz-nos sempre muitas surpresas e esperemos que sejam agradáveis. Esperemos Nesta matéria. Esperemos que sim, que parece ser bastante promissor o futuro no que diz respeito ao vidro. Engenheiro Carlos, uma questão também para si, neste caso sobre as boas práticas da indústria em termos de descarbonização. O que é que destacaria, qual é que deve ser o papel da indústria das embalagens de vidro? Bem, a engenharia Marisa já falou de algumas anteriormente. Efetivamente, hoje em dia, os esforços de inovação e tecnologia focam-se na parte ambiental e na parte energética. E há inúmeros exemplos, desde o uso de energias renováveis, alternativas aos combustíveis fósseis por outros tipos de combustíveis, hidrogênio, oxigênio, mesmo em termos de materiais mais eficientes do ponto de vista térmico, que evitem o desperdício energético dos nossos fornos e do nosso processo, inclusive também materiais mais eficientes que efetivamente reduzam os resíduos. Portanto, há um conjunto de ações e de iniciativas nesse capítulo. E, obviamente, também o CTCV, aqui representado pela engenheira Marisa, tem muito contribuído, como indicou, para essa descarbonização. E, obviamente, que o papel da indústria terá que aproveitar também esta crise energética, esta entropia energética e este paradigma ambiental para, efetivamente, se fortalecer ainda mais e se tornar-se mais operativo para a descarbonização do setor. E, obviamente, aqui há um contributo coletivo, não só das organizações, mas também da sociedade como um todo, na questão da reciclagem. É efetivamente necessário o contributo de todos para que efetivamente exista uma descarbonização também mais eficaz do ciclo de vida da embalagem de vidro, e isso faz-se seguramente também através da reciclagem e do contributo de todos. Aproveitando aqui um chavão que eu creio que é transversal a todas as indústrias, o vidro é 100% reciclável até ao infinito, por isso, as indústrias estão preparadas para o receber, para o reciclar, e efetivamente isto contribuirá de grande forma para a descarbonização também do setor. Muito obrigada. Portanto, está na mão de todos nós, vamos todos fazer o nosso papel e, entretanto, receio que o nosso tempo tenha terminado. Muito obrigada a ambos por terem estado à conversa comigo e por terem estado neste fórum. Acho que se trouxe para cima da mesa insights muito interessantes, muito pertinentes e urgentes. Não esqueçamos novamente que está nas nossas mãos e até breve. Muito obrigada. Muito obrigado. Até breve. Obrigada.